Celebramos esta Eucaristia de um modo particular por Maria Lourdes Freitas, João Correia Nunes e familiares defuntos, pelas intenções de Sara Rego e Cátia Rego e por alma dos seus defuntos, pelas intenções dos ajudantes e por alma dos seus defuntos, pelos irmãos da nossa Irmandade do Divino Espírito Santo, vivos e falecidos, por Maria Enes de Souza, João Cota Vieira, José Luís Vieira Lourenço, em aniversário de falecimento, e pelas almas do purgatório. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãs e irmãos, quero no início da nossa celebração saudar todos os presentes, de um modo especial as mordomas deste primeiro bodo, as suas famílias e ajudantes, e toda a nossa comunidade cristã aqui presente. Quero também endereçar uma saudação especial ao Sr. Engenheiro Luís Carlos Correia Garcia, Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que muito nos honra hoje com a sua presença. Na sua pessoa, saúdo a sua esposa e todo o pessoal do seu gabinete que o acompanha. Senhor Presidente, sinta-se bem entre nós, numa comunidade que, na simplicidade dos gestos, o acolhe com estima e com respeito. E para bem celebrarmos os santos mistérios, vamos pedir ao Senhor que purifique o nosso coração de todas as faltas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor nosso Deus, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, que pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual se ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que se ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígida e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinhos de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De fato, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um manifestam-se os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo. Assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus, gregos, escravos e homens livres, somos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nós foi dados a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, como eu costumo dizer neste dia, todos os nossos Açores estão em festa. Santa Maria, o Corvo, não há ilha que não esteja em festa a celebrar o Divino Espírito Santo. De formas diferentes, com expressões diferentes,
mas a verdade é que em todo o lado, em cada canto, como diz o provérbio, em cada canto o Divino Espírito Santo. E é verdade, hoje em todo o lado, na nossa diocese, estamos unidos a celebrar a mesma festa, o dia de Pentecostes. E para nos focarmos um bocadinho no dia de Pentecostes, era bom olharmos, em primeiro lugar, para a leitura dos Atos dos Apóstolos, que nós escutamos como primeira. E para compreendê-la, convém perceber o que é a festa do Pentecostes. A festa de Pentecostes, nós hoje estamos habituados a falar dela para falar do primeiro bodo, mas a verdade é que esta festa já vem do Antigo Testamento. É uma festa muito antiga, já vem muito antes de nós. Era uma festa que se celebrava 50 dias depois da Páscoa para comemorar o quê? A entrega da lei. Quando, nós sabemos esse episódio do Antigo Testamento, conhecemos-lo certamente, quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, com os 10 mandamentos, entregou as tábuas da lei, e a partir dali, aquela foi a orientação que Deus deu ao seu povo. E por isso é que se celebrava a festa do Pentecostes, ou seja, a festa do Pentecostes era a festa da lei, que já os nossos irmãos judeus celebravam. Depois, um pouco mais tarde, é curioso que é escolhido o dia de Pentecostes, o dia desta festa, para a vinda do Espírito Santo, sobre Nossa Senhora e sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. E nada disto é por acaso, isto não é um acaso, é uma divina coincidência. Porquê? Porque Jesus quis trazer uma nova lei. Não uma lei escrita em tábuas de pedra, mas uma lei que está escrita e bem escrita dentro de nós, nos nossos corações. Por isso a festa do Pentecostes é a festa da nova lei. A lei do amor, da fraternidade, da caridade, aquilo que nós vivemos nestes dias, de forma simples e às vezes sem nos apercebermos, na partilha que nós fazemos uns com os outros, na doação dos dons que são entregues, da carne, do pão, do vinho, etc, etc. Tudo isto são sinais do reino dos céus, sinais da presença de Deus, onde todos somos iguais, onde todos convivemos em fraternidade uns com os outros, são sinais do céu, aqui na terra. É quase um bocadinho viver aqui neste mundo aquilo que se deve viver no mundo que há de vir. A lei do Espírito Santo. E a lei do Espírito Santo é esta: que todos nos aceitemos, que todos sejamos capazes de compreensão, capazes de amor, capazes de misericórdia, capazes de viver aquilo que Jesus nos ensinou. Porque a lei antiga, não é que a lei do Antigo Testamento fosse má, de modo nenhum. Tanto é que nós continuamos a olhar para os 10 mandamentos. A lei do Antigo Testamento não era má. A questão é que mesmo com estas normas que o Senhor tinha dado, o povo continuava muito desobediente. E então é enviada uma nova lei, a lei do Espírito. E é isso que eu espero e que eu desejo, que nós a sigamos. Já vos disse muitas vezes, aqui noutras circunstâncias, que sermos devotos do Espírito Santo não é apenas rezar-lhe nas semanas em que nós o recebemos, nem recordá-lo apenas nestes dias, é viver de acordo com o Espírito Santo. Viver de acordo com o Espírito. E viver de acordo com o Espírito é exigente. É exigente. Pede de nós muita coisa. A nossa capacidade de seguir o Evangelho, a nossa capacidade de seguir Jesus. Quem vive a lei do Espírito tem, eu individuei, pelo menos 2 coisas que quem vive segundo o Espírito deve ter presentes. Primeiro, quem vive segundo a lei do Espírito Santo tem de amar os outros como Deus nos ama. Primeira regra. Exigente, mas muito importante. Amar os outros como Deus nos ama. O problema é que nós muitas vezes queremos amar os outros ao nosso jeito. Amar como nos apetece, amar como a gente gosta. Não é o bastante. É amar com o mesmo amor que nós recebemos. Querermos paz com os outros, como nós queremos que construam a paz connosco. É viver desta maneira. É isto, viver segundo o Espírito. E em segundo lugar, viver segundo o Espírito é também criar entendimento entre todos.
Nós vimos na primeira leitura que cada um ouvia na sua própria língua os apóstolos. Gente de tantos lugares, vinham daqui e dali, partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, etc, etc. Porquê é que todos entendiam os apóstolos? Porque eles falavam uma linguagem que não é deste mundo. Falavam não uma língua estrangeira, não uma língua estranha, falavam a linguagem do amor. E quando se fala esta linguagem, todos nos entendemos. O problema é que nós vemos que muitas vezes se falam outras linguagens no nosso mundo. Não a linguagem do Espírito Santo. Apenas podia citar algumas. O que é que fala muitas vezes mais alto? Quais são as linguagens que falam mais alto? A do ódio, da mentira, da vaidade, da inveja, do fechamento ao perdão. Parece a Torre de Babel. A Torre de Babel. Ontem, na missa da vigília, nós ouvíamos a leitura da Torre de Babel, quando as pessoas não se entenderam, porque estavam focadas no orgulho, ninguém se entendia. E o que é que aconteceu? Aquela torre nunca chegou a lado nenhum. Porque não se procurou o bem de todos. Cada um queria o seu, cada um queria valer-se mais. Onde é que acabou a Torre de Babel? Em nada. Mas quando se fala a linguagem do Espírito Santo, quando se vive segundo a lei do Espírito, claro que as dificuldades existem, claro que os problemas continuam a acontecer, porque o mundo não é perfeito, é feito de pessoas, com qualidades e com defeitos. Mas quando se vive a linguagem do Espírito Santo, o mundo pode ser um lugar diferente. Eu até ia mais longe. A nossa paróquia pode ser diferente. Quando nós colocamos de lado as divisões, as discórdias e procuramos o bem comum, que é como os papas têm dito ao longo dos anos, o bem comum, que é o bem de todos. Que é o bem de todos. E é isso que a gente deve procurar. Portanto, é esta linguagem que nós temos de aprender a falar. Depois, na segunda leitura, São Paulo escrevia à comunidade de Corinto algo muito importante. Ensinava-os a viver com a diversidade dos dons, a viverem uns com os outros, tendo talentos diferentes. Em jeito de brincadeira, eu costumo dizer, São Paulo só escreveu para a comunidade de Corinto, não escreveu para a nossa. A nossa comunidade não tem nada disto, não tem nada destes problemas. Porque os problemas daquele tempo, quais eram, sobretudo? É que cada um tinha dons, cada um tinha talentos, mas cada um queria sobressair e deixar os outros para trás. E quando uma comunidade trabalha assim, não trabalha de acordo com o Espírito Santo. Todos vocês que estão aqui, todos têm capacidades. Todos têm talentos. Todos. Uns sabem cantar, uns sabem ler, uns sabem enfeitar, uns sabem rezar. Todos temos qualidades. Todos temos talentos. E o segredo é colocarmos tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós sabemos fazer, ao serviço do bem comum. E isso é viver de acordo com o Espírito Santo. O problema é que às vezes acontece o contrário. É cada um quer fazer sobressair apenas o seu dom, a sua capacidade, e esquece de colocar aquilo que tem, aquilo que é o serviço dos outros. Portanto, o problema da comunidade dos coríntios é o problema que nós vemos hoje. De novo. Quantas pessoas na nossa paróquia não podiam pôr a render os seus talentos de outra maneira? Não podiam pô-los a render e saber dar lugar aos outros também, quando é preciso dar lugar. Ninguém é, desculpem a expressão muito corriqueira, ninguém é a última bolacha do pacote. Nós todos temos capacidades, mas nós não escutamos as capacidades do mundo. Há mais mundo para além de nós. Há muito mais. Muito. Nós somos capazes de dar alguma coisa, mas os outros também são capazes. E é preciso saber estar, é preciso saber dar, mas também saber dar espaço. Dar lugar. E isso é viver de acordo com o Espírito Santo. É viver a lei do Espírito, é isto. É percebermos que nós somos como um corpo. Somos todos diferentes. Mas os membros do nosso corpo também são. Os nossos dedos, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, etc. Todos são necessários. E quando nos falha um membro, a gente sente a falta. Ainda há pouco tempo me faltava a voz. Fez-me tanta falta. Sem ela não consegui fazer.
Outros conseguiram no meu lugar. Pronto. É assim. Ninguém é tudo. Ninguém faz tudo. Temos de aprender a construir uma comunidade onde nós sabemos viver e estar uns com os outros, com as nossas diferenças e com as nossas qualidades. E aproveitá-las. Há tanto potencial nas nossas comunidades, a começar pela nossa. Há tanta coisa que se pode fazer, há tanta gente com talentos, há tanta gente com dons. E há lugar para todos. É preciso saber viver assim. É isso que São Paulo queria ensinar. Isto é viver segundo a lei do Espírito. Depois, um breve aceno ao Evangelho que nós ouvimos. No Evangelho nós víamos que Jesus nos deixa 2 dons muito importantes. A paz e o Espírito Santo, do qual temos estado a falar. A paz é o grande dom de Jesus ressuscitado. É curioso que o Papa Leão, há bocadinho, ainda estava em casa, não tinha isto preparado, isto veio-me agora a partir daquilo que eu ouvi o Papa dizer. O Papa, acerca da paz, acerca da construção da paz, o Papa dizia assim: ninguém dá paz se não tem paz dentro de si. E eu pensei, olha, está bom, o Papa e eu estamos em alinhamento perfeito. Tantas vezes que eu digo isto. Ninguém dá paz, ninguém constrói paz se não tem paz no seu coração. É impossível. Seja na comunidade, seja na família, sejam os grandes dirigentes do mundo. Porquê é que não se constrói mais paz? Porque esta gente não tem paz dentro de si. Não acolheu a paz de Jesus ressuscitado. Se acolhesse, conseguia construí-la. Portanto, é preciso acolher e construir este dom de Jesus, a paz. Sobre o Espírito Santo, já falamos tanto, mas nunca é demais lembrar. Vivermos segundo a lei do Espírito. Sempre que houver decisões a tomar, sempre que houver algo a fazer, pensarmos: eu estou a fazer isto de acordo com o Espírito Santo ou de acordo com o meu espírito e as minhas vontades? São 2 coisas muito diferentes. E além destes 2 dons, a paz e o Espírito, Jesus deixou-nos também no Evangelho uma tarefa. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E nós ficamos a pensar, fomos enviados para quê? Enviados para onde? Muito fácil. Por onde é que Deus nos envia? Para o mundo onde a gente está. Estamos aqui dentro a celebrar a missa. A missa vai acabar e vamos voltar à nossa vida. É para aí que nós vamos anunciar Jesus. Como? Através das nossas palavras, sem sombra de dúvida, mas sobretudo através da nossa maneira de ser, através da nossa maneira de estar. É assim que nós anunciamos Jesus. São Paulo VI dizia que o mundo de hoje aprecia mais as testemunhas do que os mestres. E se aprecia os mestres, é porque eles são testemunhas. Ou seja, não importa tanto aquilo que a gente diz, mas aquilo que a gente faz. Se a gente fala e faz, é isso que o mundo aprecia. Se a gente pede para perdoar e a gente perdoa. Se a gente pede aos outros para amarem e somos capazes de amar. Se pedimos aos outros que sejam compreensivos e nós somos, é o melhor Evangelho que nós podemos anunciar. É a melhor forma de viver o Evangelho. Sermos testemunhas que vivem aquilo que anunciam. É o mais importante. E neste caminho não vamos sozinhos. Contamos sempre com a força do Senhor Espírito Santo, Senhor das nossas terras, das nossas ilhas e das nossas vidas. Contamos sempre com Ele. E, portanto, que seja o Espírito Santo a força que impulsiona a nossa vida pessoal, que impulsiona a nossa comunidade, o nosso mundo, a viver o Evangelho que Jesus nos deixou. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai.
Irmãos e irmãs, imploremos a Deus nosso Pai que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade, oremos. Pelo Papa Leão, pelo nosso Bispo, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos. Pelos que são vítimas de fraqueza humana e dos distrativos do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ilumine. Oremos. Pelo povo de Deus, aqui reunido, e pelos fiéis da nossa Diocese, para que o Espírito nos faça crescer na caridade. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que na manhã do Pentecostes enviastes o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles testemunhas do Evangelho para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo, nosso Senhor.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revela plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Maria Lourdes Freitas, João Correia Nunes e familiares defuntos. Por alma dos defuntos de Sara Rego e Cátia Rego. Por todos os irmãos falecidos da nossa Irmandade do Divino Espírito Santo. Por Maria Enes de Souza, João Cota Vieira e José Luís Vieira Lourenço, em aniversário de falecimento, e pelas almas do purgatório, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Ajuda, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com Santa Bárbara e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiais os ensinamentos do Salvador, ousamos rezar. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai.
Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor Jesus ressuscitado esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor é nosso.
Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis sentar-vos uns momentos, se fazeis favor. Quanto à vida da nossa comunidade, apenas lembrar que a seguir à missa teremos a bênção e a distribuição do pão, como é tradicional, e às 3 da tarde o cortejo e a bênção da massa. De segunda a quinta-feira não haverá celebração da missa aqui em Santa Bárbara, pois eu estarei ausente da ilha em serviço pastoral. No entanto, eu permaneço contatável para ajudar a resolver alguma emergência. Em caso de alguma necessidade mais urgente, podem sempre ligar-me, porque tenho colegas que estão prevenidos para ajudar nas situações que forem necessárias. Sexta-feira, dia 13 de junho, dia de Santo António, teremos missa às 6 da tarde e às 8 horas, reunião de catequistas. No próximo sábado, missa vespertina às 7 e a seguir a bênção e a distribuição das esmolas. No próximo domingo, no domingo da Santíssima Trindade, tal como hoje, a missa será às 10h30, seguida da bênção e da distribuição do pão, e depois às 3 da tarde, tal como hoje, haverá o cortejo e a bênção da massa. Pedi agora a todos aqueles que vão coroar e os que vão acompanhar que se deslocassem até aqui, aos degraus do altar-mor, para procedermos à coroação do Divino Espírito Santo.
Oremos. Realizai, Senhor, a vossa promessa e enviai sobre nós o Espírito Santo, para que nos torne perante o mundo testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.